Bora lá, todo mundo me ouvindo aí? Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Vou falar um pouquinho aqui do Terraform, do Vault. É meio que um estudo de caso de um cliente que a empresa que eu presto serviço teve e como a gente fez para poder resolver aqui algumas dores que os times tinham. Então, meu nome é Rafael, sou SRI na Opsteam. A Opsteam é uma empresa de consultoria que a gente tem vários clientes que a gente presta um serviço assim, de automação e focado 100% em AWS. Então, qual foi o cenário que a gente encontrou nesse cliente? O cliente ele utilizava o GitLab com config server para poder imputar secrets e configurações nos pods deles do EKS, no Kubernetes. Isso era uma falha de segurança que eles tinham, porque todos os secrets ali que eles tinham, dados sensíveis, eles tinham um repositório no GitLab que tinha vários arquivos que essas senhas eram passadas ali nos arquivos YAML. Então, o que a gente propôs para eles é subir um vault da HashiCorp e com isso fazer. Eles precisavam também que tivesse acesso humano para poder cadastrar os secrets na hora da migração. E como eles têm vários times que são separados por squads, a gente decidiu usar o IDC da HashiCorp para fazer integração com o Azure AD, que é a ferramenta que eles já usam para fazer a autenticação dos usuários deles. Então a gente usou ali a HashiCorp como back-end do config server para como eles não precisar fazer refatoração do código deles, eles manteve o config server usando o Vault como back-end. Então a gente só precisou subir o Vault e fazer a migração de todos os secrets, criando os KVs lá e no Vault cadastrando esses secrets. Então, como é que a gente chegou no Terraform, né? Para que usar, por que usar o Terraform? A gente decidiu usar o Terraform para a gente poder padronizar, né, a criação de policies e grupos no Vault, para o usuário não interagir diretamente com o UI do Vault na console ali, né, para poder criar as policies e grupos. A gente ia facilitar a criação dos grupos, né, já criando, atribuindo as permissões necessárias e criar um fluxo também de aprovação no GitLab. Então, um dev chegou lá, precisa criar uma permissão para um grupo novo. Ele vai lá, comita o código, abre o merge request, cai para duas pessoas lá para poder aprovar, e somente depois de ter a aprovação dessas duas pessoas, que ia poder fazer o merge e o grupo e as policies iam ser criadas lá dentro do Vault. Então, decidimos criar um módulo Terraform. Então, aqui é a estrutura do módulo, né? A gente tem ali os arquivos de template, que ele cria um template ali de policy para o config serve, e um standard, que é para criar uma policy padrão ali para os KVs ali. O config serve ele usa uma estrutura de path, que é padrão dele, então a gente teve que criar esse template definido apenas para o config serve. Então a gente tem ali o TF de grupo, o TF de policy, provide e as variables. Então aqui o exemplo da policy, de policy TF, então em todo o código a gente usou o for each, para a gente sempre estar aproveitando ele, o recurso e criar vários recursos, né, usando o mesmo código. Então aí tem um exemplo da policy, eu tenho uma condition ali do template, né, para usar o standard ou do config server. Aqui é os resources do grupo, para criar o grupo e para criar o alias do grupo. O KV do config server aqui é o exemplo do template.
Então ele faz um for ali também dentro do template para poder criar várias policies no mesmo arquivo, dando permissões vários paths no mesmo arquivo. Do standard, mesmo esquema, o template ali do policy, criando ali também a policy do KV. Então eu passo o path do KV, o data para poder ler, né, ter a permissão de leitura dentro do path específico que está configurado dentro do Vault. Então aqui é um exemplo do TF-VAS no módulo, na chamada do módulo. Então aqui eu tenho o squads, que é o env lá, que eu passo. E cada chave dessa, cada key dessa, cloud, produto, é o grupo que está sendo criado dentro do Vault. A Z Group Object ID é o ID do grupo da Azure AD, lá no Azure AD. Então, o cliente ele cria o grupo lá na integração lá do Azure AD, esse grupo é gerado um ID, e esse ID a gente tem que passar aqui para que o Vault possa enxergar o grupo na hora de fazer a autenticação via SSO. Eu poderia usar o Terraform também para gerando um data para ir lá no Azure AD e puxar o nome do grupo criado lá, ao invés de passar o ID aqui. Mas como era uma demanda assim que eles estavam com certa urgência e eu não tinha permissão no Azure AD, a gente definiu por estar passando apenas o ID aqui no momento. Os applications são os paths que são criados lá da aplicação. Eles têm mais de 200 aplicações que precisariam ser migradas, e dessa forma que a gente passando num arquivo único, a gente consegue passar, falar que o grupo cloud vai ter acesso a todas as aplicações criadas lá. Então, o usuário que está no grupo cloud, quando ele acessar a console do Vault, ele pode cadastrar cadastrar como é que fala? Os secrets dentro dessas aplicações que são criadas. As permissões ali são as capabilities do Vault. Então, ele tem permissão ali de create, read, update, patch, delete, list. Então, seriam meio que uma permissão full. E os environment que ele tem permissão ali, que seria produção e development. O grupo ali, produto, seria o mesmo esquema, a gente passou a ID do grupo, qual aplicação que ele vai ter acesso, as permissões e qual environment ele tem o acesso. Então, chegando aqui, eu tenho aqui a chamada do módulo. O Jefferson até falou do Platform Engineer na apresentação anterior, que seria o quê? A gente ter um módulo num repositório separado. Então, o nosso time de SRE ele dá manutenção nesse módulo, sem interferir ali com dev e tal. E aí o dev tem aqui um repositório que ele faz a chamada do módulo. Então, ele tem apenas essas linhas que ele passa, e ele tem aquele tf-vas que eu mostrei anteriormente, que quando ele der o apply, ele vai chamar aquele arquivo de variables lá. E aqui é um exemplo dando Terraform Apply. Ele, com as configurações que eu passei, na chamada do módulo, o repositório ali que o dev teria seria apenas ali o path de VAS, com o arquivo de VAS, tf-vas, e o main. E teria também ele manteria também o estado do state ali do Terraform, poderia manter no S3, no bucket S3, poderia criar um arquivo de backend aqui. Como eu rodei local, eu passei que ele gerou esse ponto Terraform aqui, mantendo o state aqui local na minha máquina. E aqui, depois que ele rodou, ele está aqui na console, na UI do Vault, ele mostra aqui os grupos criados, criei o grupo de cloud e de produto, criar as duas policies, de cloud e de produto, atribuindo para cada grupo daquele. E aqui o exemplo da policy que foi criada. Ele criou lá
tá dando a leitura aqui, listando aqui o secret, e aqui no path aqui ele tá, ó, esse grupo tem a permissão para acessar aqui o secret aqui, Cloud Service, Ambiente Development, essa vírgula Development, com essas permissões de Create, Read, Update, Patch, Delete List. Então, tudo isso foi criado com Terraform. Eu já economizei ele um tempo, que eu já consegui criar o grupo e criar a policy. E toda vez agora que o pessoal, como ele está integrado com o Azure AD, se algum dev novo precisar acessar o Vault, ele vai abrir um chamado lá para o time deles lá dentro, lá, e é só atribuir o usuário dele dentro do grupo lá no Azure AD, que quando ele tentar acessar o Vault aqui, ele já vai ter as permissões que estão atribuídas ao grupo. Então, eu não preciso ficar criando vários usuários aqui dentro aqui do Vault para cada usuário. Eu só crio os grupos e gero as permissões para esses grupos. E toda vez que tiver um acesso novo, algum dev novo precisar acessar, alguma pessoa precisar acessar aqui o Vault, é só adicionar ele dentro do grupo lá na Azure AD. Então, assim, é uma apresentação bem rápida, é mais para mostrar uma ideia, que usando o Terraform a gente consegue ganhar tempo aqui dentro do Vault, e passar a responsabilidade para o time de dev. Não precisa o time de segurança ficar ali em cima. A gente consegue, através ali daquele fluxo de merge request, abriu ali criou uma permissão nova, um grupo novo, o cara abriu o commit, merge request, ele gera esse merge request e pode mostrar o plan lá no merge request, e aí os responsáveis ali, os superiores ali, vão olhar ali, ó, esse cara está criando essa permissão aqui para esse grupo, vão aprovar ou não. Se tiver ok, aprova, se não, ele recusa ali o merge request e vida que segue. Então, tá aí meus contatos de GitHub, LinkedIn, o código tá disponível lá no GitHub, se alguém precisar, dar uma olhada lá, alguém tiver uma dúvida, quiser trocar uma ideia aí, é só me chamar, e é isso aí. Valeu todo mundo.